Brei, boa tarde, tudo bem? Pedro Sampaio, da Jovem Pan News e W Sports. Brei, eu queria mencionar, inclusive, a sua entrevista pós-jogo, né? Você veio a se emocionar depois de um belo gol, inclusive parabéns pelo gol. Você mencionou que a sua filhinha está vindo, né? Que ela venha com muita saúde, mas você se emocionou e disse que foi um ano complicado para você no ano passado e esse ano você chega no Botafogo. O porquê que o ano passado foi complicado? O que aconteceu? E seja re-bem-vindo, digamos assim, ao Botafogo, Brei. Boa tarde, Pedro. Obrigado pelas palavras, pela questão da minha filha também. Amém, que ela venha com muita saúde. E, cara, ano passado foi um ano que eu tive muitas expectativas muito grandes. Acabou que eu não tive tantos jogos e é algo que eu vinha tendo muito nos anos anteriores. Então foi mais questão de expectativa, quebra de expectativa. A gente vai com expectativa às vezes num clube onde a gente acha que vai jogar bastante, ter bastante números bons, e foi um lugar onde infelizmente não tive muitos. Então foi mais nessa questão. Foi um ano difícil assim, questão mental de saber passar por esse processo, mas foi onde eu e minha esposa também crescemos muito em várias questões. E como eu falei, depois que você passa por um ano assim, quando você volta para um lugar onde você se sente em casa, como se fosse um porto seguro, né? Então, é aquilo mesmo que eu falei, me sinto muito bem aqui, ainda mais pelo ano que eu tive ano passado, vim para um lugar onde eu me sinto tão bem, enfim, me sinto muito à vontade em jogar, em dar o meu melhor, em mostrar realmente quem eu sou e jogar o meu futebol, isso é muito bom. Bri, boa tarde, parabéns pelo gol ontem, importantíssimo para a gente. Queria que você falasse um pouco sobre essa volta. A gente percebeu pelas movimentações nas redes sociais que foi uma coisa que agradou muito você, sua família, todo mundo voltando para cá, para um lugar onde você performou muito bem. 2024 talvez tenha sido um dos melhores anos da sua carreira, jogando aqui pelo Botafogo. E aí você volta agora para poder ajudar esse time de novo em 2026. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também sobre o reencontro com o nosso torcedor, já num momento muito complicado da temporada, mesmo no começo, mas esse início irregular. Você acabou de chegar e já faz o gol, dá a vitória, lavou a alma ontem. Queria que você falasse um pouco sobre isso tudo. Boa tarde. Então, assim, como você mesmo falou, minha família ficou muito feliz, isso acho que todo mundo já viu. Eu até fiquei muito feliz também com a repercussão que teve, questão de mensagem, recebi muita mensagem de muito torcedor. Eu sabia que o pessoal gostava de mim, mas a minha volta foi algo que mostrou mais ainda que o pessoal realmente gosta de mim, e é bom você ser abraçado assim quando você chega em um clube. A gente se sente muito bem e com certeza isso é um fator muito importante. E sobre o jogo e sobre o momento do clube, realmente foi um jogo muito importante para a gente por questão de, no último jogo, no penúltimo jogo, no caso agora, a gente ter tomado 5 gols. Infelizmente a gente saiu com uma derrota muito, muito doída mesmo. Apesar da gente ter feito um jogo bom, a gente não fez um jogo ruim lá. A gente tomou alguns gols de besteira, a gente acabou não aproveitando as oportunidades que a gente teve naquele jogo. Então ficou aquele jogo que o placar não definiu nitidamente o jogo, sabe? Então esse jogo era muito importante, a gente com a nossa torcida aqui, o primeiro jogo meu assim em casa, eu queria muito que a gente vencesse e mostrasse para a torcida que a gente está mesmo empenhado, que a gente está com muita vontade e com muita fome de vencer e de entregar ao Botafogo que realmente ele merece. Brei, falando agora um pouquinho sobre o esquema tático em si e sobre o seu trabalho com o Tencate, não é? Acredito que seja a primeira vez que você trabalha, né, com o Cláudio Tencate. Queria que você pontuasse como está sendo essa sessão de treinamentos, né? Antigamente, por exemplo, no Botafogo treinava-se de manhã, o treinador já prefere treinar à tarde. Outros jogadores disseram que era um treino muito mais intenso, muito mais físico, né, digamos assim. E o seu estilo dentro de campo sempre foi esse, né, ofensivo na lateral esquerda. E esse foi um pedido específico do Tencate, porque às vezes quando você sobe, acaba, isso é normal, né? Acaba ficando um espaço, digamos assim, para trás da lateral, que outros jogadores vão fazer essa recomposição, ocupar o espaço. Esse é o estilo mesmo que o Brei gosta de jogar? E como é que está sendo esse trabalho com o Tencate? Cara, tem sido muito bom. Eu cheguei um pouco atrasado, vamos dizer assim, né? O pessoal já vinha trabalhando com ele, fiz um pouco de trabalho físico à parte, então trabalhando com ele, sim, eu tenho muito pouco tempo, mas tenho gostado bastante, gosto do estilo de jogo dele. Acho que bate muito com o que eu gosto também de futebol, que é você ter a bola, ter posse de bola, não ser aquele jogo de transição só. É um jogo que você controla o jogo, como foi contra o Primavera. A gente controlou grande parte do jogo. Então é um estilo de jogo que eu gosto muito. Sobre a questão de ser ofensivo, eu sou realmente muito ofensivo, mas na formação do Tencate, né, que é uma linha de 4, acaba que você tem que saber dosar também,
porque tem o outro lateral sobe, acaba que você faz como se fosse um terceiro zagueiro, e para mim não tem problema nenhum, eu me sinto muito à vontade também em marcação, isso aí para mim é indiferente, acho que eu tenho muito poder ofensivo também, mas eu defensivamente sei cumprir bastante a função, então para mim, estar atacando ou defendendo ali, independente da situação do jogo, para mim eu fico muito à vontade, e como você falou, sou muito ofensivo, mas se precisar eu também fico tranquilo marcando. Brei, pegando um pouquinho do que você falou sobre a sua recepção aqui nessa volta, que te surpreendeu, o carinho da torcida, das pessoas, talvez isso possa estar associado às boas partidas que você teve aqui, mas também à sua característica de jogo. A gente estava falando um pouquinho fora do ar que você tem uma característica de ser aquele jogador meio maluco, no bom sentido da palavra, que briga por todas as bolas, chega e que tem coragem para jogar. Isso, para o torcedor, nós que produzimos conteúdo mais diretamente com o torcedor, é algo que faz muita diferença, que é essa demonstração de raça, não que os outros jogadores não tenham, mas quando se sobressai um pouco mais, sim, o torcedor ele gosta, ele se sente representado. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua característica de ser um jogador que entrega tudo dentro de campo sempre. A gente já percebeu nas 2 temporadas que você jogou aqui, agora voltando, que você não é um jogador que entra para deixar pouco. Você deixa tudo que você tem e o torcedor gosta muito disso. Sim, com certeza. Eu acho que essa raça que você fala expressiva, né, que eu acho que o torcedor ele consegue se sentir representado, né? Assim, quando você disputa uma bola o torcedor ele consegue enxergar o melhor de você quando você realmente tenta, independente de você vencer ou não um lance. Acho que o torcedor ele consegue sentir que você está dando o seu melhor ali, igual você falou do lance ali que eu disputei a bola na lateral e acabou que o menino caiu. Assim, você mostra realmente que você está tentando vencer todas as disputas. E eu sempre fui assim, cara, eu odeio perder qualquer coisa que eu vou jogar. Vou jogar a bolinha de gude para o ímpar, odeio perder. Então, estando na minha profissão, que é uma coisa que eu amo, e ali você tem que vencer a maioria dos duelos. Futebol é um jogo de erro, quanto você menos erra, né, mais você está próximo da vitória. Então, eu tento sempre estar muito concentrado nisso e dar o meu melhor, como você falou, entregar o máximo que eu puder, não só para o time, mas para o torcedor também, para ele se sentir representado dentro de campo. Brei, fazendo 2 perguntinhas rápidas, inclusive, qual a principal diferença que você encontrou dentro do clube, desde quando você jogou aqui e agora nesse retorno, tanto interno quanto externo? Porque o próprio Gava disse que o Botafogo ele entrega ao jogador tudo possível para tirar o melhor dele, ter um nível de performance alto, né, altíssimo, como os jogadores hoje no futebol exigem isso também. E queria que você comentasse sobre os próximos jogos do Botafogo, agora contra o Novo Horizontino, que é a sua ex-equipe, você vai reencontrar, jogou, né, no estádio, inclusive, no Jorjão. Como vai ser para você esse reencontro com o Novo Horizonte e também a sequência de jogos que o Botafogo, que deu uma boa respirada agora na tabela, né, Brei? Sim. Sobre a primeira pergunta, cara, eu acho que a gente estava até conversando antes. Eu acho que a principal mudança é a mentalidade do clube, que foi algo até que fez eu querer muito voltar. Quando o Souto acabou falando comigo, eu percebi que a mentalidade do clube mudou até pelas contratações, assim, as mudanças internas que tiveram. Vários profissionais muito bons que eu já tinha trabalhado em outros clubes chegaram também, como o Jacques, preparador físico, que para mim é um grande profissional também. Então, assim, acho que a mentalidade é o principal, que você muda, e o resto vai mudando aos poucos, né? Tem muita coisa que dá para melhorar, acho que todo clube tem coisa para melhorar, mas a gente está num caminho muito bom. Não é à toa que eu sinto que esse ano vai ser um ano realmente de mudança de chave para o Botafogo. Falei isso até depois do jogo, que eu acho que a gente tem um grande ano para se fazer. Mas isso é passo a passo, né? Não é, a gente vai fazer um grande ano e de repente faz, não. É construção, trabalho, acho que isso a gente tem tendo, né? Vem tendo. Então, é um processo que o torcedor ele tem que ter paciência também de passar por esse processo. A gente pede essa paciência, mas pode ter certeza que a gente vai dar o nosso melhor sempre. Então, acho que o clube realmente mudou a mentalidade e isso tem tudo para dar certo. Sobre a segunda pergunta que você falou sobre os jogos, né? Vai ser muito bom jogar contra o Novo Horizontino de novo. Tem várias pessoas lá que eu conheço, vou rever muita gente, poder jogar novamente naquele estádio. Mas, com certeza, eu vou torcer para que a gente saia com resultado positivo, né? Que é o que eu mais quero, que por mais que a gente tenha respirado, como você falou, ainda a gente está muito embolado, o Paulistão está muito embolado, com uma vitória a gente bate lá em cima e uma derrota a gente pode bater lá embaixo. Então, assim, tem que ter concentração ao máximo para a gente fazer um grande jogo e buscar um resultado muito positivo lá.
E tem outros jogos pela frente também, como você falou, mas eu acho que o nosso foco tem que ser sempre o próximo jogo, porque os outros a gente não tem controle. O que a gente tem controle é o próximo jogo e o que a gente vai fazer nesse. E se a gente com certeza sair com um resultado positivo, se Deus quiser a gente vai sair, aí a gente vai pensar nos outros da forma correta de se pensar. Brei, na quarta-feira, antes do jogo, a gente conversou com o Erickson aqui, e eu fiz uma pergunta para ele sobre alguns desencaixes nesse jogo posicional que o Cláudio Tencati gosta de propor. A gente sabe que ele é um cara que tem muito jogadas combinadas, transição, movimentações, e algumas coisas estavam faltando, e eu perguntei para ele se esse começo irregular, essa falta do resultado, abala um pouco a confiança para que você tenha a coragem de fazer as jogadas que foram combinadas. Ele falou que o resultado, de fato, ele atrapalha um pouco, mas não a ponto de atrapalhar o jogo em si. Mas a gente conseguiu ontem a primeira vitória, tem uma virada de chave, e agora projetando o jogo contra o Novo Horizontino, você acha que depois de conseguir esse alívio imediato que é a primeira vitória, é possível o Botafogo fazer um jogo mais forte lá contra o Novo Horizontino e lá para Novo Horizonte com a mentalidade de que a gente pode sim sair do Jorjão com uma vitória no domingo? Então, eu acho que tanto a derrota como a vitória, ela traz muitas coisas. E como você falou, a derrota ela pode até trazer um pouco de segurança e tudo mais, mas, assim, pelo menos o que eu sinto do nosso elenco, a gente está muito convicto e confiante do trabalho do professor e do que a gente tem para fazer. Acho que quanto mais a gente tiver confiança para jogar, aparecer, enfim, fazer as jogadas que ele realmente pede para a gente, as coisas vão andar com mais facilidade, entendeu? E eu acho que a vitória faz isso acontecer mais rápido, entende? Porque ela traz mais confiança. Você vem de uma vitória onde o nosso time praticamente 80% do jogo comandou o jogo todo. Então, nitidamente, a gente vai para um próximo jogo muito mais confiante. Isso é natural do ser humano. Mas eu creio que, independente da derrota ou vitória em qualquer jogo, nosso time tem muita convicção do trabalho. Então, acho que as coisas têm muito para dar certo com confiança, igual você falou. E, com certeza, a gente vai para lá buscar a vitória. Ô Brei, para finalizar, você conhece muito o Anderson Moreira, né? Você conhece o estilo dele de jogar. Como que, certamente, acredito que vai ter uma conversa com o Tencati para você ajudar em alguns esquemas táticos, tanto defensivo quanto ofensivo. Como que você espera que a equipe do Novo Horizontino se porte perante o Botafogo jogando no seu estádio, com a sua torcida? Porque vem confiante, né? Fez 4-0 em um Palmeiras que não é uma coisa fácil de se fazer e dentro daquele próprio estádio. Como você acha que a cabeça do Grêmio Novo Horizontino está e como você espera que ele se comporte frente ao Botafogo, Brei? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes com o Anderson. Ele é um treinador muito bom, tem assim, né, um currículo grande, de coisas boas. E, assim, eu tenho certeza que eles estão muito confiantes, até porque depois de você ganhar de um Palmeiras 4-0, sua confiança vai lá em cima, igual a gente falou. Mas, assim, independente de como eles estão, eu acho que a gente está muito tranquilo, muito convicto do que a gente tem que fazer para vencê-los, né? Independente deles virem, o Anderson gosta de fazer linha de 3, saída de 3, né? Esmagar o adversário, ainda mais jogando em casa. Mas a gente tem que saber suportar todas as fases do jogo, porque, como eu falei, mesmo jogando em casa, com 80% mais ou menos do jogo a gente controlando, a gente teve momento de sofrer e a gente soube sofrer. Então, os momentos que a gente tem que saber sofrer, a gente vai saber, e os momentos que a gente estiver melhor no jogo, a gente tem que aproveitar para converter em gol e automaticamente na vitória.